Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News e você é muito bem-vindo. Estados vão manter congelamento do ICMS sobre os combustíveis por mais 3 meses. PL confirma a data de lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. E você vai ver também. Fortes chuvas causam alagamentos e mortes no Nordeste. Em Pernambuco, a vítima foi um adolescente. Felipe Dias Salvador, de 16 anos, voltava da escola quando caiu em um bueiro e foi arrastado pela correnteza. Mais 2 corpos são resgatados dos escombros em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O número de mortos desde fevereiro chega a 240. Discussão entre vereadores de uma pequena cidade em Mato Grosso termina com agressões e ameaça de tiros no plenário. E o Rede TV News de hoje começa em conexão com Brasília, mas para falar de um assunto de interesse nacional. Governadores anunciaram hoje que vão manter o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por mais 90 dias. Quem tem as informações e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Mônica Vieira. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda a mais uma prorrogação, hein? Isso mesmo, Milena. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A alíquota do ICMS sobre a gasolina e o gás de cozinha, ela estava congelada desde novembro do ano passado. Em janeiro, ela foi feita uma prorrogação até o dia 31 de março. Agora, com essa nova decisão, o valor do imposto deve permanecer congelado até o fim de junho. A medida deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira, durante uma reunião com o Cefaz, com o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda. Também nesta quinta-feira, os secretários devem decidir como ficará a cobrança do ICMS sobre o óleo diesel, já para cumprir uma determinação de uma lei sancionada neste mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver na matéria, acompanhe. A lei que muda as regras para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis foi publicada no Diário Oficial de 11 de março, um dia após a Petrobras anunciar um reajuste de quase 25% no preço do óleo diesel. Ela estabelece que o ICMS deverá incidir apenas uma vez na cadeia produtiva dos combustíveis e os estados devem estabelecer uma alíquota única. Segundo os governadores, a mudança deve representar uma redução de 30% na arrecadação do imposto sobre o diesel. A gente tinha uma perda que era estimada em torno de 11 bilhões, ela vai em torno de 14 bilhões de reais, para a gente compreender o efeito, o impacto concreto. Os governadores vão questionar a lei no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da ação também devem ser definidos na quinta-feira. Nós temos sustentado que não é o ICMS o responsável pelo aumento dos combustíveis. A prova maior é que em 1º de novembro para cá, nós adotamos uma medida de congelamento e de lá para cá tivemos aumento no preço dos combustíveis. Na prática, o que sustentamos é que o país, que é autossuficiente na produção de petróleo, precisa ter uma política de ampliação de refino para a produção de gasolina e óleo diesel dentro do Brasil. E não é o que pensa o governo federal. Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança na cobrança do ICMS vai significar uma redução de 27 centavos no valor do litro do óleo diesel. Já sobre o etanol, o governo decidiu zerar o imposto de importação. A medida anunciada ontem já está em vigor. Mas quando se trata de reduções, nem sempre o que é anunciado chega com a mesma intensidade para o consumidor. O congelamento do ICMS, eu não reparei esse congelamento nas bombas, né? A gente não vê diferente, entendeu? Porque não chega nas bombas. Quando eles anunciam aumento, rapidinho chega nas bombas. Olha, e vale lembrar que a alíquota zero do imposto de importação não é só para o etanol. A redução também já está valendo para 6 produtos da cesta básica, como o açúcar, café, a margarina, o queijo, o macarrão e também o óleo de soja. E a medida é mais um esforço para tentar conter a inflação no país, que nos últimos 12 meses ficou em 10,5%. Mônica Vieira de Brasília, para o Rede TV News. E hoje o dólar fechou em queda pelo 5º dia consecutivo. A moeda americana recuou 0,6%, cotada agora a R$ 4,91. Este
É o menor patamar desde o dia 24 de junho do ano passado. O PL confirmou hoje data para o lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O evento está marcado para o próximo domingo, dia 27, em Brasília. São esperadas caravanas de todo o país com pré-candidatos e apoiadores. Bolsonaro se filiou ao PL em novembro do ano passado, depois de ficar 2 anos sem partido. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, confirmou hoje que será candidato a deputado federal por São Paulo. Em entrevista a uma rádio, Pontes afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com outros ministros e com o próprio presidente Bolsonaro. Segundo ele, é importante ter no Congresso representantes que conheçam os gargalos e necessidades do setor de ciência, tecnologia e inovação. Marcos Pontes deve disputar a eleição pelo PL, partido do presidente Bolsonaro. O ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, foi condenado a indenizar em R$75 mil o ex-presidente Lula por danos morais. A decisão foi da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça e o caso envolve uma entrevista coletiva concedida durante a Lava Jato em 2016 para apresentar a primeira denúncia contra Lula no caso do triplex em Guarujá. Para os ministros, Deltan cometeu excessos usando expressões e qualificações não técnicas. O ex-procurador pode recorrer da decisão. Os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro negaram o pedido de suspeição apresentado pela defesa do ex-vereador Jairinho contra a juíza Elizabeth Machado Louro. Ela é responsável pela condução do processo que apura a morte do menino Henri Borel. Na decisão unânime, eles consideraram que a defesa do ex-parlamentar não apresentou provas sobre a amizade ou inamizade da magistrada com qualquer uma das partes e, com isso, a juíza continua no caso. Ainda hoje, os desembargadores acolheram um pedido da defesa de Jairinho para que o perito Leonardo Hubertawil seja ouvido no tribunal. Os advogados alegam que existem contradições nos laudos e no raio-x de Henri. E o plenário do Senado aprovou agora há pouco a Lei Henri Borel, que aumenta a punição para crimes contra crianças e adolescentes. A proposta equipara a crime hediondo o homicídio de menores de 14 anos e estabelece medidas protetivas de urgência. O projeto também institui o dia 3 de maio, data em que Henri nasceu, como o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. O texto foi aprovado com alterações e, por isso, deve ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados. Vamos ao vivo a São Paulo? O governo paulista pretende aumentar o número de escolas estaduais em tempo integral. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Guilherme Lopes. Boa noite, Guilherme. Com essa medida, o governo pretende ampliar para quantas escolas, hein? Olá, Milena. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o objetivo do governo do estado é ampliar para até 3.000 escolas no final do ano que vem, 2023. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, para isso, 950 escolas vão aderir ao ensino de aprendizagem integral, sendo que 100 escolas começam já neste ano, em 2022, e outras 850 escolas no ano que vem, 2023. Esse é um modelo de ensino que não é novo, foi criado em 2012 com o objetivo de ampliar o acesso à educação por meio do ensino em tempo integral para estudantes do 1º ao 9º ano e também do ensino médio, com uma matriz curricular diferenciada, com acesso a experiências, a ciências e a uma orientação de educação mais próxima entre professor e também estudantes. Atualmente, no estado de São Paulo, cerca de 2.000 escolas já aderiram a esse modelo de ensino em tempo integral e atendem aproximadamente 1 milhão de alunos em 464 cidades. O objetivo do governo do estado é chegar ao final de 2023 com 1,5 milhão de alunos assistindo aulas em tempo integral. Vamos ver o que disse o governador do estado de São Paulo, João Dória, mais cedo, ao anunciar a expansão desse programa. Nós estamos com 2.050 escolas e com a provisão de recursos para os investimentos necessários para colocarmos mais 950 escolas como escolas de tempo integral e aumentarmos o patamar que já foi, no início do nosso governo,
quando assumimos em janeiro de 2019, de 100 mil alunos para 1.122.000 alunos, que é o que temos hoje, em março de 2022. A meta é, até o final do ano de 2024, termos 100% das escolas de tempo integral no estado de São Paulo. A gente continua falando de São Paulo, mas agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque nesta semana o estado atingiu a menor média móvel de internações por Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com o que disse o governo nesta semana. Segundo as informações da Secretaria Estadual da Saúde, foram registradas aí nos últimos 7 dias, que é o período utilizado para fazer esse balanço, 230 novas hospitalizações. Em comparação ao ano passado, em março, no pior momento da pandemia, quando foi registrado o pico de novas internações, esse número é bem menor. Em março do ano passado foram 3.400 internações num período de 7 dias. O número de mortes também tem caído, a média móvel permanece em 80 óbitos, um patamar que desde o dia 15 de março está abaixo de 100 mortes. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. 28.286.000 pessoas se recuperaram da doença, 738.000 estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 657.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Uma quadrilha de estelionatários que vendia carros de luxo clonados pela internet foi presa em São Paulo. Toda a negociação era feita no estacionamento de um shopping. Estou sabendo. Esse homem ficou assustado quando descobriu que o carro havia sido clonado. A policial ligou para mim, falou que meu carro tinha sido clonado. Eu falei, mas clonado como? Eu não saio nem dentro do apartamento. Aí ele falou, mas foi clonado. Pode vir aqui que o seu carro foi clonado e a pessoa está querendo vender seu carro, o carro igual ao seu, no seu nome, para outra pessoa. O crime só foi descoberto porque 3 bandidos foram presos na noite de ontem tentando vender um veículo roubado com as mesmas características a outra pessoa no estacionamento de um shopping da zona leste de São Paulo. A vítima se encontrou com um dos criminosos, outros 2 ficaram na contenção sem que a vítima percebesse e a vítima acabou verificando o carro, gostou do carro e iria fazer a transação via Pix no valor de R$110 mil. Nessa hora, os policiais entraram em ação, conseguiram prender tanto o vendedor do veículo quanto os outros 2 criminosos que estavam ali no entorno. Segundo a polícia, a quadrilha é formada por 3 células. Um grupo é responsável por roubar os veículos, o outro fornece os laudos falsos de vistoria, os documentos e as placas clonadas para que o terceiro grupo entre em ação. Usando aplicativos de compra e venda, eles oferecem os veículos roubados como se fossem os originais a outras pessoas. Pelo menos 5 vítimas caíram no golpe. O prejuízo pode chegar a R$1 milhão. Os presos vão responder por associação criminosa, falsificação de documento público e receptação de veículo. Tudo para induzir a vítima que ela estaria fazendo um bom negócio, quando na verdade não passa de um veículo roubado, com as características originais, no entanto, somente com a placa adulterada, uma placa ostentando um veículo similar a esse que a vítima estava querendo adquirir. A internet virou a principal arma para os bandidos aplicarem os golpes. Esse advogado alerta que é preciso ter cautela durante as negociações. A regra básica para quem está na internet é a desconfiança. O indivíduo deve desconfiar de tudo, porque a internet é um meio inseguro. Ali ocorrem golpes, crimes diariamente, continuamente. Então, quem está na internet precisa ter essa desconfiança contínua para evitar cair nesses golpes. Principalmente, no caso dos carros, por valores. Os valores dos anúncios geralmente são abaixo do valor praticado no mercado. Um policial civil foi encontrado morto na zona norte do Rio de Janeiro. Nilson de Souza Maia, de 59 anos, foi baleado dentro do próprio carro. De acordo com testemunhas, um veículo preto se aproximou e tiros foram disparados contra o vidro do motorista. Nilson morreu na hora. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. Em São Paulo, mais um policial foi assassinado.
O PM Luiz Henrique Soares da Silva, de 31 anos, reagiu a um assalto. Ele estava em uma moto com a namorada quando dois criminosos se aproximaram. Ele se desequilibrou e caiu. Os dois assaltantes perceberam que Luiz estava armado. Ele ainda lutou com os bandidos e pediu para não ser morto. Não é possível ver o momento em que é baleado. Apenas o som dos tiros foi registrado. Os criminosos ainda não foram presos. Uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro na venda de títulos de capitalização foi feita pela Polícia Federal. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 5 estados, entre eles Minas Gerais. Os alvos da investigação são empresários e ganhadores de prêmios. Alguns sorteios seriam fraudados e o valor do prêmio chegava a R$300 mil. No total, o grupo teria lavado cerca de 12 milhões entre 2011 e 2016. As cartelas deveriam ter parte do dinheiro revertida para instituições de caridade, o que não acontecia. Uma discussão entre vereadores da cidade de Querência, em Mato Grosso, quase termina em tragédia. Veja só que situação. Os dois começam a se desentender. O vereador Neiriberto Martins, do PSC, está na mesa à esquerda e se irrita com o colega Edmar Batista, do PDT, que está de azul na mesa do centro. O bate-boca esquenta e os dois se levantam. Um chama o outro para a briga. Neiriberto tenta acertar um soco em Edmar, mas escorrega e cai. Os policiais correm para separar a briga. Nesse momento, Neiriberto saca uma arma e aponta na direção do rival. O desespero é grande, muita gente sai correndo. Uma mulher se livra do salto e atravessa o plenário descalça. Depois de alguns segundos, a confusão é controlada. O parlamentar é contido e levado para outra sala. Segundo a polícia, não houve disparos e ninguém se feriu. A sessão foi suspensa e um inquérito policial instaurado para apurar o caso. O desentendimento ocorreu por Batista se posicionar contra um projeto que prevê aumento do número de vereadores na cidade. Um adolescente autista de 14 anos foi agredido e assaltado enquanto aguardava o transporte escolar em Belo Horizonte. Os suspeitos se aproximam de carro e estão armados. Um deles pede a mochila do rapaz, que não entende e se recusa a entregá-la. Ele leva empurrões, socos e até coronhadas. A mãe assiste a tudo desesperada. A dupla consegue tirar a bolsa do rapaz e ainda rouba o celular da mulher. De acordo com a polícia, os assaltantes praticaram outros crimes na região e até agora não foram identificados. Em Fortaleza, uma jovem caminha normalmente pela rua. De repente surge um motociclista. Ele se aproxima e dá um tapa no quadril dela. A moça fica desesperada e sai correndo. A moto estava com a placa encoberta por um pano. A polícia tenta identificar o suspeito, que deve responder por importunação sexual. No Piauí, um policial militar à paisana conversa com um amigo na frente de casa. O agente está na garagem sem camisa. Uma dupla surge de moto e invade a calçada. O garupa faz vários disparos. O PM é atingido de raspão. Já o colega dele morreu horas depois no hospital. O crime aconteceu na zona leste de Teresina. As imagens captadas pela câmera de segurança são analisadas pelos investigadores. Em Pernambuco, 30 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar no município de Pombos, na Zona da Mata. O veículo, que transportava 35 passageiros, entre estudantes e mães dos adolescentes, tombou. Segundo a prefeitura, a chuva pode ter sido um dos fatores que contribuíram com o acidente. O Ministério da Justiça vai reforçar um dos mecanismos de localização de desaparecidos. Peritos vão fazer a coleta de material genético de usuários sem identificação em hospitais e abrigos. Todos os anos, cerca de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil. A irmã de Margarete está desaparecida desde o dia 15 de junho do ano passado. Vanusa saiu de casa para fazer uma faxina em Belo Horizonte e não voltou mais. A polícia não conseguiu avançar na solução do caso e a busca por notícias já dura 8 meses. É um mistério
que a gente quer desvendar, né? E que ainda não foi desvendado. A gente não tem notícia nenhuma, a gente não sabe o que aconteceu realmente. Uma nova campanha do Ministério da Justiça vai reforçar um dos mecanismos de localização de desaparecidos. Peritos vão fazer a coleta de material genético de pessoas sem identificação em hospitais, abrigos e instituições para menores. A coleta é voluntária, feita após um termo de consentimento. No caso de crianças e adolescentes, é necessária uma autorização judicial. O programa tem o apoio das secretarias estaduais de segurança pública. Essas pessoas que não se recordam da sua identidade, elas terão a chance de repente, conseguir encontrar os seus familiares, se caso o DNA desses familiares estiver sim cadastrado no nosso Banco Nacional de DNA. Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem mais de 5.000 restos mortais não identificados e cerca de 6.000 amostras de DNA de parentes em busca de notícias. Por meio do cruzamento de dados, 43 famílias conseguiram informações sobre mortos e desaparecidos nos últimos meses. Minas Gerais tem quase 700 amostras de 498 famílias. 7 pessoas vivas estão sem nenhuma identificação. Se por acaso a pessoa está desaparecida em outro estado e é colocada nesse banco, apesar da família estar aqui em Minas, a gente vai conseguir fazer esse encontro também, porque existe a interligação entre os bancos de dados de todos os estados. A Polícia Rodoviária Federal também oferece um serviço que pode ajudar a localizar desaparecidos. Após o registro na internet dos dados do informante e da pessoa desaparecida, todos os policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são comunicados. A família fica com o coração na mão, espera de notícia, né? Espera que o telefone toca e a gente tem alguma resposta aí, né? Mais 2 corpos foram localizados pelos bombeiros em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Também foi identificada uma vítima do temporal de fevereiro. O número total de mortos já chega a 240. Uma das vítimas, segundo a Polícia Civil, é Antônio Carlos dos Santos, de 56 anos, que estava em um dos ônibus carregados pela enxurrada no dia 15 de fevereiro. Ele só foi identificado com o exame das impressões digitais. Outras 2 vítimas estavam em uma casa no centro de Petrópolis, que desabou com o temporal de domingo após um deslizamento de terra. Outros 4 corpos já foram retirados do local. Uma pessoa segue desaparecida. Em relação à tragédia do mês passado, 3 pessoas ainda são procuradas. No alto da serra, os sensores instalados para monitorar a área de risco demonstraram a movimentação de uma grande pedra. Com a possibilidade de novos deslizamentos, a Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores no entorno de 2 ruas deixassem suas casas imediatamente. Ao todo, 1.128 pessoas estão em abrigos espalhados pela cidade. 839 ficaram desalojadas neste domingo e 289 estão fora de suas casas desde a chuva de fevereiro. Na região metropolitana do Recife, chuvas intensas provocaram alagamentos e muitos transtornos. Um adolescente e um homem de aproximadamente 60 anos morreram. O temporal começou na noite de ontem e só parou na manhã de hoje. Várias ruas ficaram alagadas. Somente no Recife choveu quase metade do previsto para todo o mês de março. Na Zona Norte, este ônibus passou com muita dificuldade. A Avenida Norte, uma das principais da cidade, ficou completamente inundada. As chuvas atingiram toda a região metropolitana do Recife. A enxurrada causou uma morte no município de Camaragibe na noite desta segunda-feira. O adolescente Felipe Dias Salvador, de 16 anos, voltava da escola quando caiu em um bueiro e foi arrastado pela correnteza. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. As principais universidades do estado e a maioria das escolas da região metropolitana suspenderam as aulas presenciais. No Ceará, muita chuva também. A tempestade causou diversos alagamentos em Fortaleza. Semáforos pararam de funcionar e árvores caíram. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, choveu em pelo menos 137 dos 184 municípios do estado. E a previsão é de mais temporais para os próximos dias.
Então vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva foi intensa também, causou estragos lá em Maceió. A gente vê imagens de uma casa que desabou durante o temporal da madrugada. Por sorte, apenas uma pessoa estava no local, mas ela passa bem. Agora, no Pará, olha só essa imagem que impressionante. Depois de uma noite de muita chuva, o muro de contenção dessa casa, olha, desabou e por muito pouco não atingiu aí os pedestres que estavam passando pelo local. Impressionante, né? Bom, amanhã as pancadas de chuva seguem concentradas aqui entre o norte e o nordeste do Brasil. No sul do país, a passagem de uma nova frente fria junto com o sistema de baixa pressão vão provocar temporal, tem potencial para causar transtornos, tá? Essa chuva deve ser mais intensa, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, todo o estado gaúcho está em alerta aí para chuva forte, com raios, vendaval. Na capital Porto Alegre, a chuva deve ser mais intensa a partir de quinta-feira e por causa do mau tempo, sensação de friozinho e a máxima não passa dos 23 graus. A quarta-feira o tempo só vai ficar mais aberto, seco, ensolarado nessa área mais clara aqui do mapa, pegando Bahia, sul do Tocantins, centro-oeste e sudeste do país. Portanto, a chuva diminui na região serrana do Rio de Janeiro, que é uma boa notícia. E apesar do sol no sudeste, ainda faz friozinho pela manhã e à noitinha, viu? Na capital paulista, hoje, gente, foi o dia mais frio do ano, fez apenas 15,7 graus. Belo Horizonte também teve a manhã mais fria, com pouco mais de 13 graus. Todo mundo precisou aí colocar o casaco, depois à tarde deu uma boa esquentada. É o que a gente chama de amplitude térmica, que é a grande variação de temperatura no mesmo dia e que é típico do outono, a estação que começou nessa semana. Amanhã não vai ser diferente. Na capital paulista, mínima de 15 graus, à tarde esquenta, chega aos 27 graus. Uma baita diferença de temperatura no mesmo dia também em BH, começa com friozinho de 13 e à tarde chega aos 28 graus. Rio de Janeiro, quarta-feira de muito sol e calor de 30 graus. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Uma bola de fogo provocada por um meteoro foi registrada pelo Observatório Espacial Heller-Jung de Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma das imagens captadas mostra o meteoro explodindo 2 vezes sobre o oceano, próximo ao município de São José do Norte, no sul do estado. Os fragmentos entraram na atmosfera a uma altitude de cerca de 93 quilômetros e foram extintos a uma altitude de 53 quilômetros. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.